Você sabe qual será o destino dos ímpios? E por que eles terão esse destino? É disso que eu quero falar com você nesta mensagem. A palavra de Deus, ela é bem clara em nos dizer: ou nós somos salvos pelo Senhor, ou nós andamos em justiça, praticando a justiça, ou nós andamos longe da presença do Senhor e praticando a maldade. Quando a Bíblia fala da pessoa do ímpio, está falando da pessoa que pratica a maldade. Veja só, não é uma pessoa que comete um deslize, comete um pecado. Porque a pessoa pode pecar? Pode se arrepender e pedir perdão a Deus? Pode. Mas é aquela pessoa que sente prazer de praticar a maldade. Isso é a pessoa do ímpio. O homem de Deus, a mulher de Deus, não pode trilhar por este caminho, porque Deus lhe chamou para ser a sua testemunha. Ou seja, como Jesus disse, sede os meus imitadores. Paulo também disse isso. Sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa caminhar de acordo com as sagradas escrituras. Não pode uma pessoa justa cometer impiedade, porque então está se contradizendo, não vai se garantir no caminho. Então, o que vai acontecer com o ímpio? E por que isso vai acontecer? A palavra de Deus diz aqui no Salmo de número 9, versículo de número 17, diz o seguinte: volte os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios voltarão para o estado original, para o pó, porque Deus criou o homem do pó da terra. Para o pó retornará o ímpio. E todas as gente ou nações que abandona Deus, que se esquece de Deus. Então hoje nós já sabemos qual é o destino das pessoas que praticam a maldade. Eu não estou dizendo aqui que essas pessoas podem se encontrar em todos os segmentos religiosos ou fora dele. Porque tem muitas pessoas que estão dentro dos segmentos religiosos praticando maldade. As obras, eles dizem que são de Cristo, mas as obras dizem ao contrário, que são pessoas ímpias, porque vivem praticando, armando a maldade para o seu semelhante. Não adianta alguém dizer que é um servo de Deus quando os seus frutos diz que é ímpio, porque as pessoas que estão de fora vão perceber isso. Louvado seja Deus. Então nós sabemos agora que os ímpios, eles voltarão para o pó da terra. Agora, por que eles vão ter esse destino? Agora nós vamos para o segundo tópico, onde eu vou apresentar aqui, louvado seja Deus, algumas atitudes das pessoas ímpias que a Bíblia destaca, e assim nós podemos conhecer pelos frutos, disse Jesus, pelos frutos nós conheceremos a árvore. Então nós vamos agora para o capítulo 10, louvado seja Deus, do Salmo, onde nós vamos conhecer algumas atitudes de pessoas ímpias, de pessoas que não agradam a Deus, que não têm prazer de praticar a justiça do Senhor, mas antes continua praticando maldade, e em suas maldades serão conduzidos ao pó da terra por conta das suas maldades. E não é isso que Deus quer para você, meu amigo. Não é isso que Deus quer para você, minha amiga. Deus quer que nós sejamos salvos, mas para isso nós precisamos reconhecer a Cristo Jesus como Senhor e Salvador e permitir que Deus ele transforme as nossas vidas. Então vamos lá. No capítulo 10, louvado seja Deus,
O ímpio, ele é uma pessoa perseguidora e arrogante. No capítulo 10 do Salmo, versículo 2, diz que o ímpio, ele é uma pessoa arrogante e perseguidor. Diz assim, em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Então, ele é uma pessoa arrogante e perseguidor. Eu vou dar um exemplo aqui. Saulo de Tarso, antes de ele passar pelo processo da conversão, ele era uma pessoa totalmente ímpia. Ele era um homem arrogante por conta da sua posição que ocupava dentro da sua seita, e ele era uma pessoa que verdadeiramente gostava de praticar o mal, porque ele perseguia a igreja de Deus, ia prender as famílias, consentiu na morte de um diácono cheio do Espírito Santo de Deus, Estevão, e ele praticava em nome da sua seita e religião atrocidade. Ele era uma pessoa extremamente ímpia. O apóstolo, o Saulo, antes de passar pelo processo, ser transformado e o seu nome ser mudado para Paulo. Então tem pessoas que agem desta forma, pessoas arrogantes, às vezes por conta da sua posição social, por conta, às vezes, da ocupação, porque tem gente arrogante, não é verdade? Tem pessoas que é tão arrogante que despreza a pessoa do pobre, despreza a pessoa do humilde, mas isso não leva a lugar nenhum, pode levar ao pó da terra. Então a gente precisa entender isso, pode levar ao pó da terra. Segundo, o ímpio, ele nega a existência de Deus. As pessoas ímpias que praticam a maldade, eles negam a existência de Deus. Isso está no versículo número 4. Olha só, 10, verso 4. Em sua presunção, o ímpio não o busca, não há lugar para Deus, ou seja, em nenhum dos seus planos. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos do ímpio. Por isso mesmo que eles serão conduzidos ao pó da terra, e lá serão esquecidos. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro, o ímpio trata com desprezo os seus adversários. Ele trata com desprezo, ele demonstra desprezo pelos seus adversários. É um sinal, é os frutos que os ímpios produzem. E nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós percebemos essas coisas. Louvado seja Deus. Então o ímpio trata com desprezo os seus adversários. Versículo 5. Os seus caminhos prosperam sempre, tão acima da sua compreensão estão as tuas leis. Que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Então, os ímpios, ele faz pouco caso dos seus adversários. E nós não devemos agir desta forma. A boca dele está cheia de engano e maldade. Da boca do ímpio você percebe o engano e a maldade. Está no versículo número 7. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Da boca do ímpio está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Mais um ponto aqui para ser discutido. O ímpio, ele mata pessoas inocentes. O ímpio, ele mata pessoas inocentes. Olha só, isso está no versículo de número 10. Achado fica, diz assim, achado fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Ele tem prazer de armar laços, ciladas, para ver o justo cair. Isso é obras de pessoas ímpias, que serão destruídos e voltarão ao pó da terra. Eles blasfemam de Deus. Hoje o que mais nós vemos é pessoas blasfemando do nome de Deus, não é verdade? Você tem percebido isso? Você está no versículo 13. Levanta-te, Senhor. Versículo 13, olha só o que diz aqui no versículo 13. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás conta. Ele acha que Deus não existe. O ímpio age dessa forma. Que Deus,
ele não tem conta para prestar a Deus, mas tem muita conta assim para prestar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As palavras dos ímpios são como flecha para fazer as pessoas de reto coração, para atingir as pessoas de reto coração. Isso está no Salmo de número 11, verso de número 2. Olha só. Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para dar as sombras, as atirarem nos retos de coração. Os ímpios, eles vivem atacando os retos de coração. É terrível, não é? É terrível, não é? Vamos lá. A sentença dos ímpios já foi determinada por Deus. A sentença dos ímpios já foram determinadas por Deus. Está no Salmo de número 11, verso 6 e 7. Olha só o que está escrito. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas, ardente e enxofre, escandescente, vento ressecante é o que terão. Então está aqui escrito que por conta das obras dos ímpios, que eles vão colher por conta das suas obras, das suas maldades que praticam contra o seu próximo, eles vão colher fogo e enxofre. Misericórdia, na verdade, para nós. Misericórdia para nós, mas para aqueles que estão praticando a maldade, está nas mãos de Deus. Tá? E aí diz o 7, pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Olha só, deixa eu falar para você aqui. Quem anda com Deus é pessoa justa. E eu nunca vi uma pessoa justa praticar maldade com o outro. Eu nunca vi uma pessoa justa praticar enganação com o outro. Eu nunca vi uma pessoa justa enganar o outro para obter vantagem em alguma coisa. Eu nunca vi uma pessoa justa tramar com mentira o mal contra outra pessoa. Eu nunca vi. Se é justo, vai praticar a justiça. Vai ser como Jesus ensinou. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tem que ser justo. Louvado seja Deus. E é o que muitos de nós precisamos, ser justo, falar a verdade, ter a dignidade de falar a verdade para com o seu próximo, um para com o outro. E não agirmos conforme os patriarcas agiram com José, que venderam ele para o Egito como escravo, que tentou apagar dele ao brilho a sua luz, porque tinha inveja dele. Então eles armaram, coisa de ímpios, eles armaram contra José e tiraram José do cenário deles, porque eles diziam, quem é este que vem ao nosso encontro? E eles armaram com muita maldade, planejaram, olha só, quando alguém se assenta e planeja o mal contra uma pessoa, são pessoas ímpias, cujo seu fim será o pó da terra e o fogo ardente que virá da parte de Deus. Está aqui escrito, Salmo 11, verso 6. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre, incandescente, vento ressecante é o que terão. Não terão nada de Deus a pessoa do ímpio. Portanto, meu amado amigo, minha amada amiga, nós devemos praticar a justiça, ser justo, caminhar com Deus praticando a justiça. E para concluir, louvado seja Deus, a palavra de Deus está lá no capítulo 12 do Salmo, versículo 6, que diz o seguinte, a palavra de Deus, ela é pura, as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no forno, 7 vezes refinada. A palavra que eu acabei de pregar para você é uma palavra pura, provada no fogo, refinada como ouro. Ou seja, Deus vai cumprir a sua palavra. Cabe a cada um de nós decidir qual é o destino que terá o nosso corpo, qual é o destino que terá a nossa alma.
Se nós continuarmos praticando a maldade, o fim é este. Se nós deixarmos a maldade e praticar a justiça, seremos salvos pelo Senhor. Mas se continuar com as obras de ímpios, o fim é o pó da terra, e fogo e enxofre e calor ardente sobre a vida dessas pessoas. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro pedindo, Senhor, a tua misericórdia sobre todos nós. E se em nós tiver obra de ímpio, Pai, nos perdoa e nos liberta, em nome de Jesus, e nos ajuda, Senhor, a praticar a justiça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Olha só, deixa aí a curtida no vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora. Compartilha esse vídeo nos seus grupos, no mínimo com 3 pessoas, para que outras pessoas ouçam esta palavra e seja tocado por Deus a mudar de caminho. Tá bom? Forte abraço. Fica com Deus, que com Ele sempre eu estou.